Sócrates menciona a morte como fonte de inspiração para a filosofia, definindo-a como preparação para a morte. Dificilmente se teria filosofado sem a morte. Essa é a definição mencionada por Sócrates em relação à morte e à filosofia. Qual era o nosso estado antes do nascimento? Que parte do existir poderia ser mais terrível, o antes ou o depois de mim? Existe algo a ser temido no fenômeno morte, tanto quanto para a vida? De que forma a destruição do corpo é sentida ou percebida? Essas questões são as prévias da parte do livro Metafísica do Amor e Metafísica da Morte, que corresponde à morte. Deleuze, em seu trabalho sobre a repetição, ele precisou explicar a diferença. Schopenhauer, para explicar o formato além da morte, precisou explicar o amor além do amor, compreendendo como produto repetidor da vida no aspecto quantitativo da paixão, podendo então relacionar de modo qualitativo a vida e a morte nas meditações metafísicas sobre estes fenômenos, como foi abordado na parte metafísica do amor. A colocação aqui ilustrada entre iguais e semelhantes, dentro das leis naturais, não diferem da natureza dessas ocorrências, pois ambas se explicam por si mesmas, segundo o autor, pela mesma falta de relatos de uma para com a outra, ou seja, a falta mesma de informações do antes de surgir ou nascer tem a sua correspondência após o deixar de existir ou morrer. Se o pensamento do não ser aparece-nos tão terrível, teríamos de pensar com um calafrio igual no tempo que ainda não éramos. O estado do não ser após a morte não poderia ser diferente daquele antes do nascimento, não sendo esse lastimável, o nada, devido a não conter informações antes de nascermos, enquanto o infinito fluía antes de sermos ou existirmos. Isso não nos afligia de modo algum. O horror à morte parte do princípio do pensamento da indestrutibilidade do corpo, que é o contrário da vida que anima o corpo. A vontade da vida, vontade cega e dominada pelo instinto, representadas pelo impulso sexual, instintivo das paixões, instinto esse comparado às reações de fugir ou correr diante de algo desconhecido, é proposto pelo autor como base de sua argumentação sobre o medo da morte, bem como para todas as definições até hoje aplicadas a este fenômeno de maior mistério, o desaparecimento pela morte. A destruição do corpo ela é sentida e percebida através dos males da doença ou da idade. Ao contrário, a morte mesmo, para o sujeito, consiste apenas no momento em que a consciência desaparece, na medida em que cessa a atividade do cérebro. Dessa forma, colocando a morte como um elemento igual e natural à vida, despossuída daquelas definições propostas de ser algo bom ou ruim, apenas natural, a morte passa a ser então uma experiência natural e segura. O medo da morte é neutralizado em conformidade e correspondência com a ausência do medo da vida, por se desconhecer qualquer informação do antes de ser, do existir, e do não ser, não existir.